Olá pessoal, Frederico Garcia aqui e eu vou falar hoje de um assunto que está na época, né? Esse mês de fevereiro é a época da ensilagem e a gente sempre fica surge, né, alguma dúvida sobre qual seria o ponto correto da silagem de milho, né? Da planta de milho para silagem. E aí sempre a maior desafio nosso é acertar o ponto de matéria seca da planta para se fazer uma silagem de boa qualidade. Então vou passar aqui umas imagens para a gente poder ver, né, situações diferentes que a gente pega aí na silagem de milho. E depois tem um videozinho que eu fiz com um companheiro, né, um parceiro nosso, sobre, né, olhando a espiga para poder ver o ponto da silagem de milho. Então vamos lá. Essa imagem aqui, ó, eu tenho uma planta de milho que a gente vê que ela está muito seca, mas a gente vê que a espiga ainda está em pé. Então, sim, essa lavoura, né, quando eu fui avaliar ela estava com a planta extremamente seca, né? Lógico, a matéria seca aqui né, nós fizemos silagem dessa área, isso foi no ano 2019, onde que foi um ano complicado aí para a questão de ensilagem. Mas a espiga está em pé, ou seja, essa espiga aqui, mesmo com a palha seca, ela estava bem leitosa ainda, tá certo? Então, assim, a gente pega, né? Isso aqui é um extremo, vamos falar assim, de plantas nesse grau, né, de umidade, e a gente consegue muitas vezes pegar, né, plantas que estão no ponto de ensilagem, mas que estão com a planta verde, né? Então, a dúvida é qual que seria o ponto, né? Como é que eu olho? Eu olho pela folha da planta, pelo talho, se secou as folhas de baixo ou não, né? Outros exemplos aqui, né? Essa aqui é uma outra lavoura que estava bem seca também no momento da ensilagem. Essa aqui, né? A gente vê que ela está começar a soltar pendão, né? Tudo indica que essa aqui é uma lavoura que está caminhando para ser ensilada num ponto bom, né? Essa aqui é uma lavoura, vou mostrar aqui essa e a próxima foto são a mesma área em anos diferentes. Então esse aqui é um ano que ainda não tinha correção de solo e tal, então a gente vê a planta ainda verde, mas a gente vê o aspecto dela, né, assim, mais é uma planta menos saudável, vamos assim dizer. E tem, né, a mesma lavoura depois no outro ano, cultivado direitinho, a gente vê o perfil da planta, né, muito diferente. Então, assim, a gente sempre vai encontrar, né, situações diversas, né, diferentes situações de planta para ensilar. Como que é o jeito certo de olhar isso? A gente deve olhar, quando a gente faz uma silagem de milho, eu vou repetir isso no vídeo aqui agora, a gente deve olhar o grão do milho. Porque quando eu faço uma silagem de milho, o que eu realmente quero é ensilar o milho, né? Eu quero fazer a qualidade com amido do milho que está ali, tá certo? Então, assim, olha o vídeo aí que vai dar para mostrar bem, ficou bem interessante aí, fácil da gente ver, né, na espiga como que a gente define o momento da ensilagem. Então, quando eu pego a espiga, a gente vê que eu tenho uma espiga mais verde e uma espiga que está um pouco mais seca. Mas o que realmente conta é qual que está o ponto de leite, né, o ponto de enchimento do grão. Então, por exemplo, quando eu pegar essa espiga aqui, a gente já até tirou a ponta dela aqui, como é que é um jeito fácil da gente medir o ponto do milho? A gente parte a espiga e eu corto aqui um grão. Quando eu corto o grão, eu consigo ver aqui, ó, que eu tenho uma parte leitosa e tem uma parte que está farinácea. Então, nesse caso dessa espiga aqui, ó, eu tenho a metade do grão cheio, ó. Quando eu pegar o rumo aqui, ó, a metade desse grão está farináceo e a metade está leitoso. Então,
o ponto, né, de começar a ensilagem é a metade do grão farináceo, igual está esse aqui. Se eu pegar essa outra espiga aqui que está mais verde, teoricamente ela é para estar com menos, né, com menos da metade cheio. Aí vamos ver aqui como é que ela tá. Vou fazer a mesma coisa, partir o grão, vem. Epa. Aqui não molar o canivete. Aqui, ó, vou partir o grão, ó, e eu vou ver a mesma coisa, ó. Eu tenho metade do grão cheio, metade dele leitoso. Então, vamos ver se vai dar pra eu pegar aí. Uhum. Aqui, ó, o grão tá, né, praticamente a metade do grão tá cheio. Esse grão mais redondinho, quando eu olho aqui, ele tá a metade dele cheio. Quer ver? Vamos partir mais um aqui pra gente ver. Aqui, ó. Tem a metade do grão com farináceo e a metade do grão leitoso. Então, esse assim, né, é o jeito mais preciso da gente ver a questão do ponto da ensilagem. Então, não o mais importante, né, não fica olhando a planta do milho, né? O mais importante para uma silagem de milho é o ponto do grão de milho. A gente tem que lembrar que o que eu procuro numa silagem de milho é o amido que vem do milho da silagem. Então a roça tem que ter mais amido. O grão leitoso, quanto mais leitoso ele tiver, por exemplo, milho no ponto de pamonha, o milho a planta vai estar verde, né? A gente vai ver, quando você fizer a silagem, praticamente você não vai ver grãos inteiros de milho na silagem, mas também tem pouco amido nessa silagem. Então, deixa o grão encher, né? Deixa ele ficar mais farináceo e procure fazer a silagem quando ele tiver da metade do grão para 2/3 do grão cheio de amido, né? Farináceo, que é o ponto que você vai ter a planta numa boa matéria seca e com uma quantidade boa de amido na silagem. Bom, então é isso, né? Não posso deixar de agradecer o Kleber, que me ajudou muito aí na gravação aí do vídeo lá na fazenda. Muito obrigado, Kleber, pela parceria. E se gostou, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer, né, o conhecimento, a informação chegar a mais e mais pessoas. Um abraço e até a próxima.